desenvolveram e como eles conseguiram iluminar as consciências deles próprios e dos outros através do Evangelho de Jesus. Então, seguir o Mestre Jesus era o que esses dois espíritos queriam. Na Idade Média, na Itália, na região de Assis. Nasceram lá e, a partir de lá, desenvolveram todo um trabalho de iluminação de consciências ao longo das suas vidas. Então, nós vamos refletir hoje aqui sobre 3 pontos. Sobre Irmão Sol e Irmã Lua, despertar de consciência, iluminar consciências com Jesus, Joana de Ângeles e Francisco de Assis. Esses 3 pontos vão nortear a minha fala no dia de hoje. O Irmão Sol foi a forma como Francisco de Assis ficou conhecido. Ele teria nascido por volta de 1181 ou 1182 e vivido até 1226. Morreu jovem. E ele recebeu esse nome por quê? Porque ele, com todo o seu trabalho que foi desenvolver ao longo da sua vida, ele modificou o pensamento da época. Tratava-se de Idade Média, que é considerado um período de trevas na humanidade. E Francisco veio e agiu, pensou diferente do que era colocado naquela época. Então, o trabalho de Francisco foi todo voltado para o Evangelho puro de Jesus. Ele valorizava as palavras do Mestre. Para ele, era isso que bastava, porque o mais importante era praticar essas palavras. Naquela época, a sociedade era marcada pelo poder ligado a terras. Quanto mais terras se tinha, mais poder se tinha. E esse poder, muitas vezes, influenciava negativamente na vida das pessoas. Então, é nesse contexto que Francisco vai nascer, vai viver, e por volta de 1206, ele vai começar esse despertar de consciência. Inicialmente em si mesmo, para depois passar para os outros. Ele era filho de um rico comerciante de tecidos. E, durante uma parte da sua juventude, Francisco participou de guerras, de cruzadas. Ele foi mesmo à guerra. Chegou a ser preso, passou um tempo preso. E depois do seu retorno ao lar, ele voltou diferente. Voltou querendo agir e ser alguém diferente. Ele não conseguia entender como é que as pessoas matavam umas às outras. Como é que existia guerra? Então, a partir dali foi que ele começou a despertar, a ser diferente. Então, teve até um momento em que ele pegou alguns dos princípios de seus pais e saiu dando aos pobres. E conta a história que quando o pai retornou para casa, que viu aquilo, foi e prendeu Francisco. Passou uns dias preso lá no porão de casa, até que a mãe se apiedou dele e foi lá e o retirou. Então, depois Francisco fugiu, foi em busca de ajuda, e a partir dali ele começa a se tornar o Francisco de Assis que conhecemos hoje. E a sua mensagem é tão forte que paremos para pensar. Foi na Idade Média, por volta do ano 1200, e estamos hoje no ano de 2025. Inúmeros anos já se passaram, mas a mensagem dele permanece. Por quê? Porque é a mensagem do Cristo. Ele teve a coragem de viver o que Jesus pregou em tempo de Inquisição. Inclusive, quando ele iniciou a sua ordem, ele passou por esse risco de ser tido como herege. Então, ele foi ao Papa e pediu ao Papa que regularizasse a sua ordem. Ele foi bem recebido? Não foi. Ele teve que ter a intercessão de
Então Francisco entendeu literalmente aquilo inicialmente como sendo reconstrução física da igreja e começou a missão da União e depois foi para outras, fazendo aquele trabalho braçal de literalmente reconstruir o espaço. Só que mais na frente, ele vai começar a entender a profundidade da mensagem que ele havia recebido. Reconstruir a igreja significava retomar o amor do coração dos homens. As pessoas não tinham um mínimo naquela época, um mínimo de cuidado uns com os outros, crianças, idosos, que hoje nós temos tanto cuidado, tanto carinho. Naquela época eram renegados. Os leprosos não tinham acesso ao tratamento. As mulheres não eram bem vistas. O único caminho era casar ou ter vida religiosa. E por aí vai, tantos problemas que a sociedade da época tinha. Mas, a partir dessa mudança, Francisco soube olhar com o olhar do amor para as pessoas e procurar ver o melhor em cada semelhante, em cada pessoa. Esse foi o trabalho que ele fez ao longo da sua vida. Então, tendo compreendido então esse verdadeiro sentido do que era essa reconstrução, Francisco passa a atuar cada vez mais através do Evangelho. Quando o trabalho dele começa a se disseminar, aparece para ele o Clara, que ficou conhecida como Irmã Lua. E o mais interessante é que eles têm esses dois nomes, Irmã Sol e Irmã Lua, não referência ao amor de homem e mulher, mas a referência àquele amor fraternal que existia entre eles. Clara considerava Francisco como um pai. Clara teria nascido por volta de 1192 e ficou reencarnada até 1253. Ela era cerca de 10 anos mais nova do que Francisco e viveu cerca de 27 anos a mais do que ele. Francisco teria morrido ali mais ou menos o que hoje a gente tem o equivalente a 44 anos, por essa média. E Clara viveu bem mais. Clara já veio desencarnar por volta dos seus 60 anos. Então, Clara ela era uma jovem típica da sua época, mas que ela começou a ouvir falar de Francisco como outros tantos jovens. Só que teve uma diferença. Clara, ela se deixou conduzir por aquela mensagem e foi em busca. As outras apenas ficaram com interesse, mas não tinham coragem ou tinham medo de seguir. Então, uma bela noite, ela foge de casa, acompanhada de uma amiga, e vão em busca de Francisco. Ao recebê-las, Francisco sabia, que ela era também uma jovem família poderosa da época. Então, imediatamente, ele iniciou ela na ordem. Ela fez os votos do que hoje é a igreja de Santa Maria de Pocínculo, que fica lá também próximo a Assis. E ele fez o corte de cabelo, que marcava a entrada na ordem. E quando a família de Clara chegou para tentar tirar ela lá do lugar onde ela estava, ela mostrou já os cabelos e aquilo ali era uma marca. Então a família não a levou e ela ficou ali. Logo em seguida, eles transferiram-se para ao lado da igreja de São Damião e iniciaram o convento, o claustro das freiras, que existe lá até hoje, está muito bem conservado. Então, esse foi o início da vida de Clara. Ela se deixou arrastar pelo exemplo de simplicidade, de alegria, de
daquela sociedade. E ela tinha em seu coração essa ânsia de seguir ao Cristo. Nós sabemos que Clara, ela foi a reencarnação de Joana de Cusa. Joana de Cusa que esteve junto ao Mestre. Então, instintivamente havia em seu ser essa necessidade de seguir Jesus. Porque na vida de Joana de Cusa, ela também seguiu Jesus a seu modo. Então, não tinha como ela não seguir. Não tinha como ela não se deixar levar por aquele amor, por aquela alegria que emanava de Francisco, que emanava do movimento que ele estava criando a partir de ali. Essas informações que eu trouxe, elas estão em dois livros muito interessantes, que é Francisco Sol de Assis e Joana e Jesus, uma história de amor. Ambas são biografias escritas por César Saide e Divaldo Franco. Então, nós temos o respaldo de Divaldo Franco para afirmar essas reencarnações de Clara e essa ligação dela com Francisco. Assim se inicia esse processo de despertar de consciência de ambos. Com isso, Clara e Francisco seguem, a partir dali, ligados ao Evangelho do Cristo, à essência do Evangelho. Eles viviam em harmonia com a natureza e eles tiveram esse despertar de consciência e começaram a criar as suas fraternidades. Inicialmente, Clara foi sozinha, mas depois outros jovens chegaram para seguir junto com ela no claustro que estava sendo criado, no convento que estava sendo criado. E outros jovens também foram se juntando a Francisco. E o mais bonito de se ver isso é que muitos desses jovens eram jovens de famílias riquíssimas e poderosas da época, que estavam deixando aquela vida que não tinha para eles mais sentido e que estavam se ligando agora a Jesus de uma maneira mais profunda. E esses jovens, muitos deles seguiram ao longo da vida com Clara e com Francisco. E esse movimento foi se espalhando, pelo mundo, pela região ali de Assis, tanto que hoje conhecemos a mensagem dos dois, como eu já havia falado. Para o trabalho de iluminar consciências com Jesus, Clara e Francisco precisaram inicialmente cultivar a si mesmos, cultivar o amor em si mesmos. Não tem como ninguém amar o próximo sem amar a si mesmo. Então, eles começaram esse movimento de despertar de consciência e passaram a olhar para si, para dentro de si, através da comunhão com Deus, através do Evangelho de Jesus. E a partir daí, eles foram influenciando outros e outras ao longo do processo. E o principal e o mais bonito deles é que eles queriam servir. Eles não estavam ali para ser servidos, mas estavam para servir. Imagine, se ponham no lugar. Vocês são jovens de famílias ricas e resolvem abdicar de todo o conforto, de todo o poder que sua família pode lhe proporcionar, para seguir uma vida inteiramente diferente. Vida essa que teria privações, porque eles viviam na pobreza, mas uma vida que teve um despertar gigantesco de consciência. Vocês teriam coragem? Nós teríamos coragem? Fica esta interrogação. Então, a beleza e o poder do que eles fizeram está aí. Porque eles seguiram literalmente o que Jesus ensinou. Tiveram coragem de largar
tudo e seguiu. E essa marca ficou na história, não só na história, essa que está grafada nos livros, mas na história da espiritualidade, na história do amor. No Evangelho de Mateus e de Marcos, nós vamos ter a fala do Mestre em que ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essa fala de Jesus foi o que norteou o trabalho inteiro de Clara e de Francisco. Eles passaram a se dedicar de uma maneira integral ao próximo. Clara, quando assumiu a coordenação do convento que estava sendo criado, inicialmente ela não queria assumir essa coordenação, mas Francisco foi lá e fez ela ver a importância da sua liderança. Afinal, era por causa dela que outras irmãs estavam vindo para ali. Era por causa do seu exemplo e abnegação. Ela aceitou finalmente, só que ela passou a lavar e beijar os pés de suas irmãs, conforme o Mestre fez no Evangelho de João. Jesus lava os pés dos seus apóstolos. E esse ato de lavar os pés dos apóstolos foi um dos maiores atos concretos que o Mestre precisou fazer para mostrar que aquele que está na liderança é aquele que precisa mais servir. Então Jesus foi lá com aquela humildade, com aquele amor, lavou os pés dos seus discípulos para mostrar isso. Imagine o tamanho deste ato e o tamanho desta humildade. Inclusive, quando Jesus fez isso, Pedro questionou. E Jesus explicou que aquele era um ato que ele precisava fazer para que eles entendessem a mensagem que ele estava trazendo, a mensagem do servir. E assim fez Clara que esse ato de lavar os pés de suas irmãs. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não devemos procurar ser acima do outro, mas sim ser o mais humilde, que é isso que Jesus pregou. Clara, nas suas ações enquanto líder daquelas irmãs, em nenhum momento quis ser mais do que nenhuma delas. Pelo contrário, as acolheu, as amou, as ensinou e compartilhou com ela a vivência naquele lugar que elas estavam construindo. Um lugar inteiramente novo, diferente das ordens da época. Porque naquela época, os conventos eram muito ligados a luxo, a poder, a terras. E elas não. Elas fizeram a opção por viver na pobreza. Quando eu entrei lá no lugar onde estão conservados alguns objetos dela, lá em Assis, quando você entra assim na sala, tem uma túnica muito simples, mas quando você vê, você sente aquele impacto. Porque você vê ali que é ela. É como se você visse ela mesmo. Aquela simplicidade e ao mesmo tempo elegância. Porque sabíamos que as moças da época sabiam costurar, sabiam fazer panos e, claro, teve essa educação. Então a túnica dela era a mesma que fazia. Mas era uma simplicidade que dava para sentir aquilo. E assim foi a vida dessas irmãs, que optaram pela pobreza enquanto caminho. Totalmente diferente do que era a época. Elas lutaram para viver daquela forma. Há registros também de dedicação de Clara aos enfermos.
algum problema para que Clara os abençoasse, fizesse algo por eles. Então, Clara, ao se deparar com esse irmão, fez o sinal da cruz, que nós sabemos hoje que é mais ou menos ali o equivalente ao passe. E esse jovem ficou ali descansando há algum tempo. Quando ele acordou, ele estava sem a dita loucura. Provavelmente tratava-se de um caso de obsessão. E Clara foi a intermediária da espiritualidade e também, com sua própria força moral, ajudou que aquele espírito fosse afastado ali, fosse encaminhado e aquele jovem pudesse voltar ao seu normal. Também temos outro caso que chegou uma criança para ela e essa criança tinha colocado uma pedrinha no nariz e ela foi lá, fez o sinal da Santa Cruz e depois a pedrinha foi expelida do nariz da criança. Então nós temos esses relatos de casos que ela fazia essas curas. E vamos refletir aqui, diante do que já sabemos da doutrina espírita, que muito provavelmente essas curas que ela fazia, boa parte delas estava ligada à sua força moral, à vida que ela levava, que era uma vida de pobreza, uma vida ligada ao que o mestre ensinava, procurando praticar o que Jesus ensinou. Então aquilo ali trazia para uma força moral. E a energia dela também contava nesses processos de cura. Então, dessa forma, Clara foi trabalhando junto a Francisco. Ela ficou vivendo nesse convento que é ao lado da igreja de São Damião. Quando nós entramos na igreja de São Damião, ela está muito bem conservada ainda por dentro, com aquela essência mesmo do que Francisco fez, aquela simplicidade. Quando você entra lá, você senta aqui, foi onde ele esteve. Aqui foi onde ele botou a mão na massa, onde ele deixou a energia dele, que é aquela simplicidade. O contrário de muitas igrejas que nós vemos por aí, que é ouro por cima de ouro, que não tem nada a ver com a mensagem que Francisco pregou. Mas lá dentro, lá em São Damião está bem conservado. E por trás, vamos ter o convento, onde Clara viveu com suas irmãs. E o convento também tem uma energia muito forte, muito poderosa e uma simplicidade que reflete a vida que aquelas mulheres ali levaram. Encontraremos lá o oratório, o lugar onde ela dormia, que era o dormitório coletivo, o refeitório, um lindo jardim. E quando vamos percorrendo aqueles corredores, vamos sentindo aquela energia da simplicidade. Em um dado momento, eu parei assim, na saída já para o jardim, numa parte mais elevada, e eu fiquei olhando. Dava para ver o céu de Assis e a região montanhosa que fica lá, com aquele verde imenso, aquele céu azul. E ali eu pude sentir na minha alma que ali esteve um ser de profunda luz e de profundo amor. Então eu fiquei me imaginando quantas vezes ela não teria parado ali para apreciar o céu, apreciar as estrelas, apreciar aquele verde que circundava o lugar onde elas viviam. No meio, onde fica o jardim, ainda há o poço original e uma cruz. Está muito bem conservado. E lá nós podemos sentir Clara na sua essência. Inclusive a foto que está na divulgação da palestra, eu até pedi a João que conservasse o fundo da palestra, da foto, porque é lá. Foi a foto, essa foto eu tirei lá. Interessante que eu já vim tirando várias fotos tentando encontrar uma foto bonita. E na hora que eu parei lá, que eu me conectei com aquela energia,
ali estava ativado em mim as minhas melhores energias, proporcionadas por aquele ambiente de luz. Dando continuidade, Francisco, por sua vez, muitas vezes também lavará e beijará os pés dos seus irmãos, a exemplo de Jesus. Cuidará da ferida dos leprosos. Cuidará do lugar onde ele vivia com seus companheiros. Vai cozinhar, vai fazer atividades que tornem a vida dos seus companheiros mais alegre e mais feliz. Ele cultivava a paz, cultivava a fraternidade, as amizades. Há um relato muito simples e ao mesmo tempo muito bonito, em que o companheiro fiel dele, Frei Leão, eles estavam fazendo um jejum. E o Frei Leão chegou em um determinado momento e começou a gritar que estava com muita fome, que não aguentava aquela fome. Então Francisco foi lá, pegou uma galinha, tratou essa galinha, cozinhou e preparou para o companheiro. Num gesto simples, mas que depois deixou um sorriso no rosto do irmão, que por sua vez alegrou a alma de Francisco. E ele era esse homem das coisas simples, que se importava com cada detalhe, com cada pensamento e sentimento dos seus irmãos que ali estavam. Também teve outra história em que ele estava também com esse fiel escudeiro, estavam andando, porque ele migrava muito, ele pregava o evangelho em diversos lugares, e eles pararam, era inverno, aquela região onde eles viviam era muito fria, ele também andava muito, eles pararam no mosteiro, e quando eles foram atendidos, o homem que o atendeu não os recebeu bem, achava que eles eram ladrões, e começou a bater em Francisco. E Francisco não revidou. Depois foi e bateu no seu amigo, no seu fiel escudeiro. E ele querendo revidar, e Francisco orientando o tempo todo ele que não revidasse. Por que Francisco orientou isso? Porque a partir do momento em que ele revidasse, ele estaria pagando com a mesma moeda. Estaria entrando na sintonia da guerra, da violência. E Francisco era um homem de paz, um homem de amor, um homem de não violência. Tem outro caso também, que é o caso do lobo, o lobo de Cúpio. Outro fator também que marcou a vida dele foi que ele era um homem muito ligado à natureza. E até hoje, ecologistas, pessoas que são ligadas à natureza, também usam São Francisco como referência, esse cuidado com a natureza. E esse lobo, ele estava aterrorizando aquela região. Estava matando animais e até mesmo atacando pessoas. Então Francisco, ao se deparar com o lobo, orou a Jesus, pediu orientação e começou a conversar com o lobo, pedindo que ele não fizesse mais aquilo, que ele estava fazendo mal às pessoas, que as pessoas estavam querendo matá-lo, e que ele iria pedir aos seus irmãos que o alimentassem, e que se eles fizessem isso, ele iria parar de atacar. E assim, diante daquela força moral, daquele espírito, o lobo cedeu e não mais atacou as pessoas. Então imagine aí,
brigados. E o prefeito não queria que ninguém comercializasse com o bispo. Então Francisco, sabendo daquilo, na época já estava próximo de desencarnar, foi e pediu que amigos seus frades fossem até lá, frades cantores, fossem até lá, marcou-se o local de encontro, e nesse lugar os frades começaram a cantar uma melodia, e essa melodia tocou o coração daqueles homens, que fizeram a partir dali as pazes. Quantos de nós faria isso por alguém? Foi um ato de paz. E Francisco é tido como um representante da paz. A paz que o mundo vem buscando de lá para cá. E ainda precisamos aprender muito. Um longuíssimo caminho. Também citando agora fatos da minha viagem. Como eu já relatei, estive lá em São Damião, que tem essa profunda ligação, no convento de Clara. E também pude estar no lugar onde fica o túmulo dos dois. O túmulo de Francisco não tem nenhuma referência ao corpo dele, é só o túmulo. Mas o bonito de lá é porque quando você entra, você já sente aquela energia. Lá também está conservado as vestes dele. E acreditem, minha gente, parecia literalmente um saco. A simplicidade da roupa dele. E eu fiquei pensando, como é que ele sobrevivia no frio, pelo amor de Deus? Então esse homem simples viveu despojado de tudo. E lá ao redor do túmulo dele estão enterrados os companheiros dele, um círculo assim. Eu achei isso de uma beleza tão profunda, porque representa para nós a ligação que esses espíritos continuaram depois daquela vida no mundo espiritual e com certeza tem até hoje. Inclusive o Papa Francisco já esteve lá nesse lugar, já fez orações, e todo mundo que entra lá se sente tocado. Não há ninguém que entre lá e saia sem fazer uma oração pessoal. No túmulo de Clara já é um pouco diferente, porque você vê assim o corpo dela deitado, só que devido ao tempo, o corpo já está coberto com uma máscara. Na época que Divaldo foi, que foi quando ele teve essas revelações, na década de 50, ainda não tinha máscara. Então foi por isso que ele reconheceu o rosto dela, né, enquanto Joana de Ângeles. Mas você sente lá também aquela presença, aquela energia de cura, aquele lugar que você se sente tocado a parar, a orar, a olhar para si mesmo e a olhar para o próximo. E Assis por si só, Assis respira pureza, respira tranquilidade. A cidade inteira é uma região montanhosa, então para onde você vai, você consegue ter uma vista panorâmica da cidade, que tem um verde belo. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que em frente à Catedral de Clara, a maior, que não é a de São Damião, há oliveiras. Não há coisa mais representativa do que oliveiras. Jesus e o Monte das Oliveiras. Isso é uma mera coincidência? Provavelmente não. Nada no mundo espiritual é coincidência. Então aquelas oliveiras estão ali para lembrar Assis, para nos lembrar que todo este trabalho deles dois é ligado ao Mestre Jesus, à profundidade do Evangelho. Então, estar em Assis é respirar essa essência profunda do Evangelho. E você sai de lá renovado, como se sua alma tivesse entrado verdadeiramente em contato com esses seres. Vamos
nós, no trabalho ou em qualquer outra coisa que nos dispusemos a fazer, vamos e pensamos assim: eu só vou fazer isso se for do jeito que eu quero. E essas figuras, Clara e Francisco, vieram nos ensinar que não é assim. É do jeito que o Mestre nos ensinou. Então, nós devemos olhar para nós e, passo a passo, ter a humildade de dizer: Senhor, hoje eu não consegui fazer conforme o Senhor me ensinou, mas me permita ainda hoje conseguir fazê-lo, ou no dia de amanhã, para que verdadeiramente eu me aproxime e viva o seu Evangelho. Senão, não tem sentido. Então, essa é a mensagem que fica aqui. Como estamos tratando o nosso aluno, nossa família, nossos companheiros do centro espírita? Como estamos olhando com um olhar amoroso para a natureza e tendo um consumo consciente? Quantas vidas não estão se perdendo na China com trabalho escravo e nós, sabendo disso, vamos e consumimos diariamente produtos que vêm de lá, sem uma gota de consciência? Então, é esse despertar que nós precisamos ter, porque cada detalhe que fazemos importa sim e nos conecta a Jesus. Em Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 47, Emmanuel esclarece que na qualidade de político, de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem pode fazer o que Jesus lhe ensinou. Então, o lugar que estamos não é desculpa para deixar de fazer o que Jesus ensinou. Pelo contrário, deve ser estímulo. Clara e Francisco, então, seguiram esses exemplos, iluminando as consciências com Jesus, que era o seu mestre, o seu modelo, o seu guia. E nos ensinando também a fazer o bem e a ser útil. No Livro dos Espíritos, na questão 643, é perguntado assim: haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Os Espíritos respondem que não há ninguém que não possa fazer o bem. Todos nós somos convocados a fazer o bem. E fazer o bem inclui tudo. Inclui simplesmente também se mostrar útil de alguma forma. Útil nos trabalhos da casa espírita, útil no seu trabalho, útil na sua família. Temos corpos saudáveis, mentes saudáveis que podem servir. E esse é o nosso chamado. Para que, a exemplo deles dois, cultivemos em nossos corações a humildade e o servir. Para finalizar, não podemos deixar de falar de Joana de Ângeles e Francisco de Assis. Joana de Ângeles, ela foi clara no meio espírita, na literatura espírita. Nós conhecemos essa autora espiritual que psicografou diversos livros com Divaldo Franco, que ela é a mentora dele, e ela foi clara. E teve outras vidas, como eu já citei, foi Joana de Cusa também. E ela tem um belíssimo trabalho junto a Francisco de Assis. Francisco de Assis é o supervisor dos seus trabalhos no mundo espiritual, e ela rotineiramente o visita e trabalha junto com ele. Então, aquele belíssimo trabalho que conhecemos da Mansão do Caminho, ele é ligado a Joana de Ângeles, que foi clara, é ligado a Francisco de Assis, que supervisiona os trabalhos de Joana. E o trabalho lá da mansão é um trabalho belo.
E eles seguem ligados ao Brasil e também participaram da codificação. A mensagem de Joana no Evangelho segundo o Espiritismo e também essa ligação de Francisco de Assis. Há uma bela mensagem que foi psicografada em 4 de outubro de 2006, numa reunião mediúnica, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, que está nesse livro aqui, Jesus e Vida, que é um chamado de Clara ao retorno de Francisco. Eu vou ler um pequeno trecho aqui para vocês. Agora, tanto tempo, em pouco tempo, depois da tua sinfonia, rogamos que voltes à terra para, novamente, balbuciarmos a oração simples aos ouvidos dos nossos corações empedernidos e dos nossos frágeis sentimentos, de modo a reconquistarmos as forças para seguir-te a meia voz e nos emocionarmos outra vez com o teu amor. O mundo estertora, Pai Francisco. Não se trata somente de lutas entre cidades que se diladiam, como nos teus dias, mas de um terrível conflito entre os corações, gerando guerras de extermínio individual e generalizado. Somente tu, Pai Francisco, podes entremecer-nos a ponto de darmos as mãos, lobos e ovelhas, que ainda somos, ao comando da tua voz, bebermos juntos no mesmo regato, por onde fluem as águas da misericórdia e do amor inefáveis. Essa profunda mensagem de Joana remete chamando Francisco de volta ao mundo. Como está o nosso mundo hoje? Carente de amor, carente de paz, carente de aconchego. E cabe a nós resgatar Francisco no nosso coração, resgatar Clara no nosso coração, a partir dos pequenos atos da nossa vida, em uma palavra amiga, na atenção com o outro, no simples ouvir. Quantas vezes uma pessoa que está com problema, a única coisa que ela precisa de nós é ser ouvida, dialogar, tentar resolver os problemas na paz. Porque, como diz a letra da música, a paz do mundo começa em mim. Para finalizar, eu trago a mais conhecida oração, a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.